Salve galera, segundo ano, segundo G e segundo F, aula sobre Brasil pré-colonial e o início da colonização no Brasil, tá? É, Antes de começar, o que é colonização? Colonização é o ato de explorar um território, né? No caso específico aqui que a gente está falando, é a colonização dos portugueses dentro do território brasileiro, quando os portugueses vieram para colonizar o Brasil, explorar esse território, buscar novas riquezas, buscar novos produtos, fazer comércio, buscar metais preciosos. Então esse foi o objetivo dos portugueses aqui no Brasil. Vamos lá. Bom, antes de falar propriamente do período pré-colonial, é importante a gente falar sobre o período das grandes navegações. Esse mapa aqui, que acho que não está muito visível, mas dá para a gente trabalhar com ele, ele mostra o período das grandes navegações, que ocorre principalmente ali no século XV, né? Entrando para dentro do século XVI. Então aqui a gente, por esse mapa, já vê grandes viagens a partir de 1415 por parte dos portugueses. Essas grandes navegações, elas aconteceram muito porque os países europeus procuravam uma nova rota comercial para as Índias, como a gente pode ver no mapa. Então, aqui no mapa, a gente tem Portugal e Espanha lá na Europa, e eles estabeleciam comércio com as Índias. Lembrando que nessa época, tudo que ficava no Oriente Próximo, ali na Ásia, era conhecido como Índias. Então eles saíam daqui e vinham por um caminho por rota terrestre, passando pela cidade de Constantinopla, que fica aqui nessa região onde eu estou passando o mouse, e vinha até as Índias, toda essa vasta região da Ásia, buscar vários produtos que tinham um grande valor comercial na Europa e revendiam esses produtos na Europa. Quem controlava esse comércio eram as cidades de Gênova e Verona, na Itália. E aí os portugueses e os espanhóis queriam acabar com esse monopólio, não é? Bom, em 1453, essa cidade de Constantinopla foi dominada pelos turcos otomanos. E aí ficou difícil dos cristãos, né, os espanhóis, portugueses, os europeus como um todo que eram cristãos, passar por essa região, porque os turcos otomanos eram muçulmanos. E aí restou a eles encontrar uma nova rota comercial para as Índias. E aí eles começaram a se lançar ao mar. Aqui a gente tem no mapa as rotas, as viagens portuguesas e as viagens espanholas. Na legenda aqui embaixo a gente vê as viagens do Bartolomeu Dias, do Vasco da Gama e viagem do Pedro Álvares Cabral, que são os grandes navegantes espanhóis. E por parte da Espanha a gente vê a viagem do Cristóvão Colombo, né, e a viagem do Fernão de Magalhães. O Cristóvão Colombo ele viajou no ano de 1492 para o oeste, visando encontrar as Índias, mas ele esbarrou no meio do caminho com a América, né? E aí ele chamou os habitantes que ele encontrou aqui de índios, porque ele achou que havia chegado nas Índias. É por isso que a gente chama eles de índios. Né? Esses povos que habitavam aqui eram os povos pré-colombianos que a gente viu na aula passada, com aquela professora da SEDU. E são considerados pré-colombianos porque eram povos que habitavam aqui antes do Cristóvão Colombo chegar representando a Espanha. O Pedro Álvares Cabral veio depois, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. 6 anos depois, o Vasco da Gama saiu de Portugal, contornou a África e chegou em Calicut, na Índia, em 1498. Encheu as caravelas de grana ou de especiarias, voltou para Portugal e a coroa portuguesa ganhou muita grana, né? Bom, com as grandes navegações e a chegada dos europeus na América, era necessário, começou a surgir uma grande rivalidade entre portugueses e espanhóis no sentido de quem controlaria as diversas regiões do mundo. E aí eles chegaram a um acordo de que eles deveriam dividir o mundo entre eles. E aí, como a Igreja Católica comandava tudo na época, eles foram até o Papa e pediram para que o Papa intervisse no sentido de
fazerem um acordo, realizarem um acordo para dividir as terras do mundo entre eles. Então eles assinaram o primeiro acordo em 1493, chamado Bula Intercoetera. E essa bula significa carta. Essa carta, ela dizia o seguinte, que deveria se traçar uma linha imaginária no mapa, no meridiano, e que tudo que ficasse 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que são essas ilhas aqui, pertenceriam a Portugal. E essa parte aqui também, na África. E dali para depois da bula intercoetera em diante, seria da Espanha. Os portugueses, lógico, não aceitaram isso, ameaçaram fazer guerra contra a Espanha. E aí o Papa, um ano depois, convocou os dois países e, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, assinaram um novo acordo. Eles chegaram a essa linha mais para oeste. Então, tudo que ficasse a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, que é essa ilhazinha aqui, pertenceria a Portugal. E o que ficasse mais a oeste, após essa linha do Tratado de Tordesilhas, pertenceria à Espanha, certo? Então, nesse sentido, o Brasil seria apenas a metade do território do que é hoje, no ano de 1500. Ok? Bom, o Pedro Álvares Cabral é o camarada que acabou chegando no Brasil. Dizem que ele foi o descobridor, mas isso é uma história europeizada, é uma visão eurocêntrica, né? Uma visão europeia. Ele não descobriu o Brasil já existia e quem mandava no Brasil eram os índios da época, né? As tribos indígenas que habitavam aqui. Então o Pedro Álvares Cabral, ele que nem marinheiro ele era um nobre português, ele foi convidado pela coroa portuguesa para voltar às Índias, né, 2 anos depois do Vasco da Gama, como a gente viu no slide anterior. Então, no ano de 1500, o Pedro Álvares Cabral recebeu a missão de voltar às Índias, estabelecer contato com os governantes indianos e também trazer mais mercadorias de lá das Índias para Portugal. Bom, acontece que quando ele saiu de Lisboa, aconteceu um fato. Ali próximo à região de Cabo Verde, ele acabou mudando a rota e chegando no Brasil, em Porto Seguro, no dia 22 de abril de 1500. Chegando no Brasil. Existem 2 explicações para isso. A mais comum utilizada no passado dizia que o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil de forma acidental, porque no meio da sua viagem no Oceano Atlântico ocorreu uma tempestade que empurrou as embarcações, as embarcações que participavam da expedição do Pedro Álvares Cabral, para o meio do oceano. E aí ele foi navegando e chegou acidentalmente no Brasil. Mas também existe uma explicação de que ele chegou aqui de forma intencional, porque dizia-se que os portugueses sabiam desse território aqui, e o Pedro Álvares Cabral veio apenas para tomar posse do território em nome da coroa portuguesa. Então ele chegou aqui em 22 de abril de 1500, ficou 8 dias aqui, né, no Brasil, reconhecendo o território e tudo, e depois seguiu viagem, indo até a Índia. Né? A parte verde azul aqui mostra a viagem de volta do Pedro Álvares Cabral para Lisboa, para Portugal. Ok? Bom, esse quadro aqui, ele mostra um pouquinho. Esse quadro aqui, na verdade, é um quadro idealizado, né? Não foi assim. Esse quadro aqui, ele mostra o desembarque, a descoberta do Brasil por parte do Pedro Álvares Cabral e o desembarque dos portugueses no litoral brasileiro. Bom, eles chegaram na região de Porto Seguro e eles até viram, quando estavam se aproximando, eles viram um monte muito grande que eles até batizaram de Monte Pascoal. Quando eles chegaram aqui, eles começaram a estabelecer relacionamento com esses primeiros indígenas ali. E o relacionamento foi até amistoso. Existia uma expressão, na verdade, essa expressão foi criada depois, chamada boi de piranha. O que era um boi de piranha? O boi de piranha é aquele boi que o cara que está tocando a boiada,
quando vai atravessar um rio que tem muita piranha, muito predador, ele escolhe um boi ruinzinho, coloca esse boi para atravessar na frente. E aí o cardume de piranhas ataca esse boi e o resto da boiada passa, né? Intacto. Então, quando os portugueses chegavam aqui no primeiro momento, eles mandavam pessoas que tinham sido condenadas ao degredo, ou seja, tinham sido expulsas de Portugal porque eram criminosos. E esses eram os bois de piranha dessa época. Eles eram mandados na frente. Se os índios fossem amistosos e esses caras não fossem mortos, aí o resto da galera descia dos barcos. Agora, se os índios matassem esses caras, os bois de piranha, aí ficaria mais difícil dos portugueses descerem ali, né? Então eles evitavam descer naquela região. Quando eles desceram e ficaram nesse primeiro contato, esse primeiro momento, esse cara aí, que era o escrivão do Pedro Álvares Cabral, que estava na viagem, o Pero Vaz de Caminha, escreveu o primeiro documento histórico do Brasil, né? Nesse ponto de vista aí europeu, escrito em português, escrito com letras, né? Com o alfabeto, com o nosso conhecimento de hoje. Então eles escreveram essa carta, aliás, o Pero Vaz de Caminha escreveu essa carta descrevendo o território. E aí a gente vai ver 2 trechinhos aqui do que ele diz. É o primeiro documento, a primeira coisa que descreveu o território brasileiro. Então olha esse primeiro trecho aqui, o que ele fala. Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta mais ao sul até a outra ponta ao norte, do que nós podemos observar deste porto, é tão grande que deve ter bem ou mais 25 léguas de costa. Ao longo do mar, tem, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas. E a terra é toda chã e muito formosa. O sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque a estender aos olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem os vimos. Contudo, a terra em si é de bom clima, fresco e temperado, como os de entre Douro e Minho, nesta época do ano. As águas são muitas, infinitas, de tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Então ele escreve essa carta relatando o descobrimento para o rei de Portugal. Vamos ver o próximo trecho. Nesse trecho aqui ele fala dos índios. Andariam na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles. E de aí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia 400 ou 450. Traziam alguns deles arcos e setas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhe dávamos. Bebiam alguns deles vinho, outros não podiam beber. Mas parece-me que se acostumaram e o beberam de boa vontade. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha quanto podiam, com muito boa vontade, e levavam-na aos batéis. Andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. Então eles estabeleceram um primeiro contato com os índios também, e esse primeiro contato foi amistoso, certo? Então esse é o primeiro documento escrito no Brasil. Aí, então, começa o período pré-colonial. Esse período vai de 1500 a 1530. Quais são as características desse período? Primeiro, o extrativismo. Primeira atividade econômica realizada dos portugueses no Brasil foi a extração do pau-brasil. Quem extraiu o pau-brasil? Qual era a mão de obra utilizada? A indígena. Os portugueses colocavam os índios para extrair esse pau-brasil. Muito porque esses índios conheciam, né, a floresta e conheciam a árvore. Né? E depois, no futuro, essa árvore vai dar um nome para o Brasil, né? Pau-brasil, Brasil, porque a árvore era de cor vermelha e a palavra Brasil vem de brasa. Então, por isso que o nosso país tem esse nome. Escambo.
o escambo era a forma de pagamento para esse serviço do índio, né? O que é o escambo? É a troca. O português dava um espelho para o índio buscava uma tora de pau-brasil para ele. Trazia essas toras de madeira, elas eram armazenadas nas feitorias. Os armazéns ficavam no litoral, né? E aí depois eram embarcadas para Portugal. E o que eles faziam com essa árvore? Eles extraíam, usavam ele na construção civil, porque era uma madeira muito resistente, mas também extraía corante vermelho dessa árvore para colorir os tecidos da época, né? Ainda dentro desse período pré-colonial, ocorreu outra coisa. Os portugueses passaram a explorar o litoral brasileiro, para conhecer esse litoral, para saber qual era a potencialidade do território, né? Mas o interesse maior de Portugal se mantinha no Oriente e no comércio de especiarias, que foi aquele comércio que a gente viu lá das grandes navegações rumo às Índias. Ok? Bom, depois, dentro desse período de 1500 a 1530, Portugal mandou na verdade, 4 grandes expedições de navegantes. A primeira foi em 1501, quem comandou ela foi esse cara, o Gaspar Lemos. Essa expedição verificou que o Brasil não era uma ilha, e aí passou, porque o Brasil era conhecido como Ilha de Veracruz nessa época. Aí, quando essa expedição verificou que o Brasil não era uma ilha, mas que era um continente, um país continental, o Portugal mudou o nome do Brasil para Terra de Santa Cruz. Né? E essa expedição que descobriu o pau-brasil. Essa expedição também deu nome a alguns acidentes geográficos, como Cabo Frio, Cabo de São Roque, etc. E essa expedição foi acompanhada pelo Américo Vespucci, que é o cara que deu nome ao nosso continente, América. Depois veio a segunda expedição, 2 anos depois, 1503. Na primeira foi o Gaspar Lemos que comandou, a segunda foi o Gonçalo Coelho. Ela veio já com o objetivo de descobrir metal precioso no Brasil, né? O ouro, no caso, só que não encontrou. Ela criou feitorias, né? Os armazéns, os depósitos de mercadorias. E essas expedições elas vinham e iam deixando alguns portugueses aqui no Brasil, né? Tem gente que fala que muitos deles eram os criminosos, né? Que tinham sido condenados em Portugal e tinham sido expulsos para o Brasil. E eles começavam a habitar aqui em meio aos indígenas, né? Tem várias histórias, se depois você for pesquisar, você vai encontrar muitas bem interessantes dessas pessoas que foram deixadas aqui, sumiram. Depois de alguns anos, os portugueses voltavam e encontravam eles já bem estabelecidos entre os índios, já haviam se casado com indígenas, e enfim. Aqui está um mapa dessas expedições pré-colonizadoras, né? A expedição de 1501 é essa de verde. Aqui mostra todos os territórios que ela passou. Inclusive, ela foi além do meridiano de Tordesilhas e chegou no Rio da Prata, onde hoje está o Uruguai e a Argentina, né? Na foz do Rio da Prata, onde está Buenos Aires e Montevidéu, as duas capitais, uma do Uruguai e outra da Argentina. Depois, em 1503, a segunda expedição fez essa rota aqui. E ela passou lá na ilha de Fernando de Noronha. Certo? Aí depois tem as expedições guarda-costas, que é de 1516 e 1526. 10 anos no intervalo de uma para outra. Elas foram comandadas por Cristóvão Jacques. E ela foi organizada para combater os franceses e os holandeses que estavam roubando o pau-brasil no litoral. Então os franceses vinham e os holandeses também para roubar o pau-brasil aqui. E aí os portugueses falaram, mano, vamos mandar gente pra gente combater esses roubos. E assim eles fizeram. Bom, aí então a gente chega no final, no fim das principais características do período pré-colonial e agora a gente vai para o período colonial mesmo. E a decisão de colonizar o Brasil. Por que Portugal decidiu colonizar o Brasil? Primeiro porque o território brasileiro estava correndo risco, né, por conta dessas invasões francesas e holandesas, também dos ingleses. Então os portugueses falaram, se a gente não decidir colonizar esse território mesmo, para valer, a gente vai acabar perdendo ele. Segundo, Portugal começou a enfrentar uma grande concorrência dos holandeses e dos ingleses no comércio de especiarias que a gente viu anteriormente. Então eles falaram, a gente precisa agora criar uma nova alternativa para ganhar dinheiro. E aí eles decidiram colonizar o Brasil, né? Então agora eles vão para valer colonizar o Brasil. E 2 anos depois, então, em 1532, é fundada a primeira cidade brasileira, a primeira vila. A Vila de São Vicente está em São Paulo. Aí, nesse período, então, eles vêm para cá e decidem
montar uma empresa produtora de açúcar no Brasil, né? Então eles vão plantar cana-de-açúcar no nosso país, na região de São Vicente e na região de Pernambuco, principalmente. E aí, para administrar o Brasil, eles decidem dividir o país em 15 territórios, 15 faixas de terra, que eles chamaram de capitanias hereditárias, porque eles não tinham condição eles não conseguiriam, segundo a visão do governo, administrar o Brasil, porque eles não tinham muitos recursos propriamente ditos para isso. Então eles decidiram dividir o Brasil em 15 faixas de terra e dar cada faixa de terra para um nobre português que tivesse condição de fazer isso. Aqui estão as capitanias hereditárias. Cada região dessa aqui foi doada a um nobre português, certo? Aí tem os nomes delas. Algumas delas viraram estados hoje, né? E só duas foram para frente, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Quais eram os direitos e os deveres dos donatários? Esse nobre que recebia a doação da capitania, ele era conhecido como capitão donatário e ele tinha direitos e deveres. Olha os direitos dele. Ele podia cobrar impostos dos colonos que habitavam em sua capitania, ele podia escravizar índio para trabalhar nas lavouras, ele podia doar terras, que são chamadas de sesmarias, para pessoas que ele quisesse. Depois dessas sesmarias, no futuro, elas vão virar grandes latifúndios, grandes fazendas. Eles podiam julgar situações e podiam até condenar à morte. E os deveres deles? Eles deveriam pagar impostos para o governo português, defender a terra e colonizar, e promover o processo das capitanias com seus próprios recursos, o progresso melhor, né? Então eles deveriam promover o progresso da capitania com o dinheiro deles mesmos. Aí, essas capitanias não deram certo. Por que elas não deram certo? Olha aí. Primeiro, descentralização política. Elas eram muito distantes umas das outras. Então, o contato de uma capitania com a outra era muito difícil. Então, isso contribuiu para que elas não dessem certo. Segundo, falta de recursos financeiros dos donatários, porque eles tinham que investir muita grana e aí eles não conseguiram tocar esse projeto. Terceiro, resistência dos indígenas. Claro que os índios não vão aceitar. Pô, estão invadindo o território deles. Você ia aceitar se alguém invadisse sua casa? Então os índios começaram a resistir e fazer guerra. Uma das grandes guerras que ocorreu nesse período aí foi a Confederação dos Tamoios, uma guerra entre índios e portugueses e franceses. Isso aí a gente vai ver depois. 4. Problemas de comunicação entre Portugal e colônia. Então, era muito difícil a comunicação entre Portugal e o Brasil, né? Naquela época você não tinha internet, você não tinha telefone, você não tinha avião, você não tinha... Era muito difícil. Levava-se 3 meses viajando de Portugal até o Brasil, dependendo do local que você fosse. E 5. Dificuldades com lavoura, né? A produção de açúcar, no caso. Tinha muito território que o terreno era muito ruim para o plantio da cana-de-açúcar, que foi a atividade escolhida para ser desenvolvida no Brasil, né? Então, muitas colônias deram errado por conta dessa dificuldade com essa lavoura, né? Vamos para a próxima. Então aí, a capitania hereditária foi abandonada e decidiram fazer um governo geral. Na verdade, as capitanias continuaram, mas o governo português decidiu fazer um governo geral, com o poder centralizado em um local apenas, que seria a cidade de Salvador, a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil. Então, esse governo geral foi criado justamente para agora ter um governador só para o Brasil inteiro, porque antes eram 15. Certo? Esses são os primeiros governadores gerais do Brasil. O primeiro de todos foi o Tomé de Souza. No governo dele vieram os padres jesuítas, que é um assunto que a gente vai ver depois, na próxima aula. Depois veio o Duarte da Costa. Dentro do governo Tomé de Souza ainda, voltando um pouquinho, foi construída a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia. Depois tem o Duarte da Costa e, por fim, o Mendes Sá. O governo do Mendes Sá conseguiu expulsar os franceses huguenotes da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que haviam invadido o Brasil. Certo? Galera, então, era isso. Um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar lá no WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima.